Segundo de Reis, capítulo 6, versículo 14. Então enviou para lá cavalos e carros, o rei da Síria, um grande exército, os quais chegaram de noite e cercaram a cidade. Diga comigo, grande exército. E o servo do homem de Deus se levantou muito cedo e saiu. E eis que um exército tinha cercado a cidade com cavalos e carros. Então o seu servo lhe disse: ai, meu senhor, que faremos? E ele disse: não temas, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. E orou Eliseu e disse-lhe: Senhor, peço-te que lhe abras os olhos para que veja. E o Senhor abriu os olhos do moço e viu. Abriu os olhos do moço e viu. Abriu os olhos do moço e viu. E eis que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo em redor de Eliseu. E como desceram a ele, Eliseu orou ao Senhor e disse: fere, peço-te, esta gente de cegueira. E feriu de cegueira conforme a palavra de Eliseu. Conforme a palavra de? Conforme a palavra de? Conforme a palavra de? Vocês vão entender no final da ministração. Conforme a palavra do pastor Ney, conforme a palavra da pastora Márcia, conforme a palavra da pastora Gabi, conforme a palavra da Silvana, conforme a palavra da Alaine, conforme a palavra da Iracema, conforme a palavra do Francisco, conforme a palavra do Lucas, conforme a palavra da Fernanda, conforme a palavra do Adriano, conforme a palavra da Tati, conforme a palavra do Adriano, conforme a palavra da Vera, conforme a palavra da Miriam. Amém? Nós vamos falar sobre profecia hoje. Mas não nos moldes que você conhece. Nós vamos falar daquilo que é profético. Diga comigo, profético. E vocês vão entender ao longo daquilo que vamos falando, ao desenrolar do pergaminho, vocês vão compreender o que Deus quer tratar com você. Diga para quem está do seu lado: você é profeta e ainda não sabe. É incrível o poder que as pessoas têm de criar coisas. Isso não deixa de ser algo profético na vida de quem tem a capacidade de criar coisas. Ou seja, é Deus agindo na vida de alguém para fazer coisas tão bonitas, duradouras, algumas quase que eternas. Nós vemos, por exemplo, pessoas que chegam num lugar e conseguem visualizar aquilo que não existe ali. A pessoa consegue fazer um projeto na sua cabeça. A pessoa ela consegue pensar nos detalhes. A pessoa ela consegue desenvolver algo que até então talvez ninguém da sua família, da sua linhagem, da sua sucessão tinha desenvolvido. Ela aprende com facilidade. E é surpreendente como nós realizamos coisas. Então precisamos aplicar na nossa vida espiritual aquilo que também é profético. Ou seja, como filhos e filhas de Deus, nós precisamos construir coisas que não estamos construindo. E é interessante que, sendo filhos e filhas de Deus, ao invés de construir, nós destruímos, derrubamos, por conta de coisas que fazemos que não devemos fazer. Muitas vezes pensamentos, muitas vezes palavras. Então nós precisamos compreender que quem tem este entendimento do que é profético é diferente. Aí tua vida vai começar a dar certo. A tua vida vai entrar nos trilhos. A tua vida vai começar a fluir. Diga: eu vou viver o profético de Deus na minha vida. Então você que está aqui, que já criou coisas, até profissionalmente estou falando, parabéns.
Reconheça que é Deus te dando sabedoria, entendimento, capacidade. Mas eu quero te falar que Deus, Ele quer usar aquilo que é profético na tua vida. E para isso, Ele vai te entregar hoje uma unção profética. Aqui nós vemos um texto onde Eliseu, como profeta, é acordado de madrugada por um servo seu. Ele estava desesperado, porque ele acordou cedo e viu que a cidade estava cercada por muitos cavalos, carros e homens. Humanamente falando, ele pensou: estamos mortos, vamos ser presos. E quando ele fala com o profeta, ele falou assim: o profeta, você não enxerga, mas tem mais carros, cavalos e anjos do nosso lado do que você pode imaginar. Maiores os que estão conosco do que aqueles que estão lá fora. Aí ele orou e ele disse: abra os olhos dele para que ele veja. Preste atenção. Nós enxergamos com os nossos olhos físicos, mas nós precisamos enxergar com os nossos olhos espirituais. Os olhos físicos muitas vezes vão roubar a nossa fé. Você vai ver circunstância, situação e adversidades. Mas quando você olha com os olhos do coração e Deus te mostra o que está por fazer, nada vai te intimidar em nome de Jesus. Quando olhamos para o chamado de Deus em toda a Bíblia, vemos um poderoso mover profético. E comece a olhar para a Bíblia dessa forma. Você vai ver que capa a capa, do início ao final, existe ali um grande mover profético. O profético acontece quando você se submete a Deus e os seus olhos são abertos. Deus é espírito, e nós somos espírito, temos uma alma e moramos num corpo. Deus se revela a nós pelo nosso espírito. Orar, jejuar, ler Bíblia, meditar, confessar. O que significa confessar? Diga comigo: concordar com Deus. Não se trata apenas de confissão positiva. Se trata de você ler a palavra, crer na palavra e decretar a palavra. Pronunciar a palavra. O que é profecia ou profetizar. Ou, como estamos aprendendo, é profético. Orar no Espírito Santo. Então guarde isso: orar, jejuar, ler Bíblia, orar no Espírito Santo, confessar, como eu falei, a Bíblia, isso libera o profético. Então, se você quiser que o profético seja liberado na tua vida, você vai começar a fazer esse exercício. A igreja de hoje não acessa o profético, e porque não busca e porque não se consagra. Porque não busca e porque não se consagra. Porque tudo tem um preço. O profético estabelece o reino de Deus para aquele tempo determinado. Faz cumprir as promessas que foram dadas. Reveste de fé, autoridade e poder, para que o sobrenatural de Deus se manifeste. O profeta é aquele que vê o que os outros não enxergam. Amém? E fala inspirado por Deus através do Espírito Santo. Então note, existe o ministério profético, o dom de profecia, a palavra profética. Muitas vezes a gente abre a boca e dá uma palavra profética. Eu orei pelo Moisés, acredito, há um tempo atrás, ele estava com labirintite. Eu falei: quando você menos perceber, essa labirintite vai embora. Quando você vai orar por uma pessoa, você dá uma palavra profética. Quando você se der conta,
você vai perceber que a dor sumiu, que a dor desapareceu. Então você ora e dá uma palavra profética. Você ativa a tua fé e desperta também a fé da outra pessoa. E ela vai entender que conforme a palavra de Eliseu, conforme a palavra do fulano, o milagre aconteceu. O problema da igreja são os profetas tímidos dos nossos dias. Os profetas não cessaram, não acabaram. Mas nós olhamos, por exemplo, para o nosso dia a dia, para a mazela que enfrentamos, e ficamos atordoados com tanta coisa, e deixamos de lado o espiritual. Nada pode afetar você no profético de Deus, em nome de Jesus. Profético é aquilo que toca destinos, governos e impacta gerações. O profético fala da unção que transforma e muda qualquer coisa. Unção é a capacitação que Deus nos dá para cumprir um propósito. Por exemplo, autoridade para um rei, força para um guerreiro, sabedoria e estratégia para falar, influência para mobilizar grupos, cidades, exércitos, poder para operar milagres, domínio das forças do mal e muito mais. Tudo isso nós vemos na Bíblia. E não é só para você ler e pensar, isso é história. Não, o Deus que nós servimos é o mesmo. A palavra nos ensina isso. Jesus Cristo é o mesmo de ontem, hoje e será para todo sempre. A palavra diz, eu, o Senhor Deus, não mudo. Então quem tem que mudar? Sou eu e você. Nós precisamos ativar o profético na nossa vida. O profético acontece quando a eternidade se manifesta no presente e você entra numa nova dimensão espiritual para cumprir um propósito santo e divino. O profético se cumpre quando Deus te encontra e você encontra com Ele. Quando o céu se conecta com a terra e a terra se conecta com o céu. Deus chamou a sua igreja para viver no profético. Diga isso, Deus me chamou para viver no profético. Agora, o quanto nós somos proféticos? Está faltando muito de Deus em nós para crermos e viver o profético. E nós precisamos ser mais proféticos. Não se trata de ser entusiasta, motivado, encorajado, animado. Eu estou falando de ser profético. De você entender que é filho e filha de Deus e que o Senhor quer se mover através de você. Mas primeiro Ele vai fazer o que precisa fazer em você, para depois fazer através de você. Em nome de Jesus. Entenda, Deus é um Deus profético. Deus, Ele é poderoso, grandioso, tremendo, soberano. Este é o Deus que servimos. Este Deus profético criou todas as coisas, criou o céu, a terra e tudo que existe. Foi através do profético que tudo veio existir. Através de Jesus, a palavra, o verbo, a profecia que foi liberada e materializou cada detalhe, grande ou pequeno, pelo poder do Espírito Santo. Quando Deus fez o homem do pó da terra, soprou em suas narinas o profético. O homem recebeu a vida de Deus, a natureza de Deus, a essência de Deus, no grego, o zoe de Deus. O homem deve descobrir sua origem para entender sua identidade. O homem é profético, sua essência, ou melhor, sua existência começou na terra. Não começou na terra, começou no céu. Quando nós olhamos para a palavra em Efésios capítulo 1, versículo 4, diz assim: como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor, e nos predestinou para filhos de adoção ou de aceitação por Jesus Cristo,
para si mesmo, segundo o beneplácito da sua vontade, para louvor da sua glória, de graça pela qual nos fez agradáveis a si no amado. Fomos criados antes da fundação do mundo. Ele nos elegeu nele antes da fundação do mundo. O profético só acontece quando você se alinha com a palavra de Deus. Quando você se torna santo e irrepreensível diante dele em amor voluntariamente. Quando você entende que é filho e não é um estranho. Segundo o beneplácito da sua vontade. O que significa isso? Beneplácito significa aprovação, consentimento, concordância, especialmente de uma autoridade ou instância superior. É uma palavra que denota a ação de permitir ou autorizar algo. Por isso que a palavra diz lá em Lucas capítulo 10, 19: eis que vos dou autoridade, exousia, autoridade, poder delegado, para pisares em serpentes e escorpiões, que representa Satanás e seus demônios, e desfazer todo o mal, e nada, absolutamente nada, pode te atingir. Então eu não sou profético por mim mesmo, eu sou profético porque o Senhor me chamou para ser profético. Eu tenho que entender isso. Senão eu não vou viver o profético. Eu vou olhar só para aquilo que o diabo me mostra. E eu preciso enxergar aquilo que Deus quer me mostrar. Você como filho tem acesso direto ao céu. Precisa usar sua autoridade profética. Primeiro para entrar na presença do Pai. E para falar com Ele. Não só para pedir, mas para ter um relacionamento de intimidade com Ele. Como Deus se move sempre de forma profética, e não se move pelo natural, mas pelo espiritual. Eu não ando pelo que eu vejo, pelo que eu sinto, pelo que eu ouço, eu ando pelo profético. Amém? Em Romanos capítulo 4, do versículo 17 em diante, diz assim: como está escrito: por pai de muitas nações te constituí perante aquele no qual creu. Diga comigo, Abraão creu. A saber, Deus o qual vivifica os corpos e chama as coisas que não são como se já. Deus chama as coisas que não são como se já. Eu preciso chamar as coisas que não são como se já. Ao invés de você entrar na presença de Deus e dizer eu sou um derrotado, você vai dizer eu sou um vitorioso em Cristo Jesus. Eu sou abençoado. Eu sou filho. Existe uma sentença de bênção sobre a minha vida. Você precisa chamar as coisas que não são como se já fossem. Se você ficar só, eu sou deprimido, eu vivo angustiado, perturbado, eu sou perseguido, injustiçado, ameaçado, enfim, você precisa ir para a palavra e ser profético. Diga para quem está do seu lado, você precisa ser profético. O qual em esperança creu. Olha só, ele teve esperança, por isso ele creu. Mas ele creu contra a esperança natural. Tanto que ele tornou-se pai de muitas nações, conforme o que lhe fora dito. Assim será a sua descendência. E não enfraquecendo na fé, não atentou para o seu próprio corpo, já adormecido. Quer dizer, ele como homem, neca de pitibiriba. O azulzinho não funcionava, catuaba e outras bugiganga mais. Diz a palavra, não atentou para o seu corpo já adormecido, pois já era de quase 100 anos. Quem tem mais de 80, diga a esperança para mim. Nem tampouco para o amortecimento do ventre de Sara, que já tinha morrido, já tinha encerrado o ciclo.
ela não era mais fértil. E não duvidou da promessa de Deus por incredulidade, mas foi fortificado na fé, dando glórias a Deus. Então você imagina isso? Deus fala, você não vai chamar mais Abrão, vai chamar Abraão, pai de multidões. Então a mulher dele chamava ele para tomar café. Pai de multidões, vem tomar café. Ela profetizava. Pai de multidões, vem almoçar. Pai de multidões, vem jantar. Então, o profético era ativado. Do mesmo jeito, o nome de Sara mudou. Passou a ser, era Sarai, passou a ser Sara. Mãe de nações. Ô mãe de nações, tem alguma coisa aí para eu comer? Eu estou com fome. Ô mãe de nações, eu vou tomar um banho. Prepara aí um guisado. Esse Abraão só pensa em comer, né? Ele devia ser gordinho. Vocês percebem? É o profético. Eu quero que vocês entendam o profético. Deus precisou ativar neles o profético. Todo dia tem que... Ele já acordava assim. O Abraão, que significava pai de multidões. O Sara, mãe de nações. Então toda hora eles lembravam da promessa. Você precisa lembrar da tua promessa todo dia. Gruda na geladeira, gruda na janela, gruda no painel do carro, gruda na porta do guarda-roupa. Todo dia você vai olhar para aquela foto e vai ativar a tua esperança, vai ativar a tua fé e vai entender, eu estou vivendo o profético. Você vai crer no profético. Está ali o Chico. Ele não tinha recurso para construir a casa que ele construiu. Construiu uma mansão avarandada, num terreno de 1000 metros. Agora está no acabamento. Chicão gastou quanto até agora? Um bocado. Quanto é esse bocado? 600 mil. Você tinha 600 mil, Chico? Não tinha nada. Ele só tinha vara para pescar. Aí ele ia lá, ficava sonhando na beira do lago pescando, crendo, profetizando. Preste atenção, Deus manda o recurso, Deus manda os clientes, Deus manda o comprador, Deus manda aquele que precisa ser abençoador da tua vida. Você só precisa crer, amém? Então ele não duvidou da promessa de Deus. Você não pode duvidar da promessa de Deus. Deus tem promessa para você. Eu marco cada promessa que eu recebo. Se é de Deus, se cumpre. Se não é de Deus, eu amasso e jogo fora. Mas eu creio nas promessas de Deus. O Fábio estava conversando comigo. Ele falou, pastor, tem promessa da Helena para a nossa vida. A Carol, ó. Pastor, pelo amor de Deus. É brincadeira, né, Fábio? Mas profeta não podem brincar. Ó, crente falou, vira profecia, gente. Por isso que, ó, você está com raiva, você está nervoso, você está irritado, não abra a tua boca, porque vira profecia. Morde a língua, até espumar e você cair duro. Não abra a boca para profetizar aquilo que Deus não te deu ordem para profetizar. Esse casamento está acabando, eu odeio você, eu não sinto mais nada. Vou embora daqui, vou te largar. Pega as tuas trouxas e se manda. Volta para o buraco da onde você saiu. Não, é umas declarações de amor assim que o endemoniado faz. A gente precisa ser diferente. Diga, eu entendi o que é ser profético. Sabe, para de reclamar da empresa e começa a dizer, a empresa vai prosperar, e o meu salário, o meu rendimento, o meu prolabore, vai aumentar, Fabrício. Agora que a Gabi é Madame Prêmio, ela está toda feliz. Amém.
Para de olhar para aquilo que o diabo está te mostrando. Não dá, não tem jeito, está acabado. Eu vou crer contra a esperança. Está entendendo, Du? Eu vou crer contra a esperança. Todos podem não receber, eu vou receber. Eu sou filho de Deus, eu ando na sua presença, eu sou fiel. Tem promessa para a minha vida. Como Deus te vê. Deus não te vê como perdedor. O diabo te vê. E ele quer convencer que você é um perdedor. Mas Deus te vê como um vencedor. Deus te vê como mais que vencedor em Cristo Jesus. Deus não te vê como um doente. Deus te vê como um curado. Para de profetizar morte, começa a profetizar vida. Deus não te vê como um perdido. Deus te vê como um salvo, alcançado pelo Evangelho. Deus não te vê como um pobre, Deus te vê como um próspero. Amém? Diga, eu quero receber essa revelação. Eu quero receber essa promessa. Eu quero ativar o profético na minha vida. Como você se vê e como Deus te vê. Olha o que está escrito em Provérbios 23, 7. Porque como imagina em sua alma, assim ele é. Porque como imaginou no seu coração, assim ele é. Amém? Obrigado. Preste atenção. Assim como você imagina aqui na sua mente, é isso que você vai ser. É isso que você vai colher. É isso que vai acontecer. Então você precisa mudar. Você sabia que o cérebro, ele não diferencia realidade de imaginação? Olha o que diz a palavra. Porque como imagina. Então, o milagre começa quando você começa a pintar uma tela na tua mente, no teu coração. Quando você começa a sonhar. Quando você começa a dizer, eu não sei como, eu não sei de que jeito, mas eu vou viver um novo tempo profético na minha vida em nome de Jesus. Você vai se ver livre das dívidas, das contas. Chega de receber essas ligações inoportunas. Você vai começar a prosperar, a ter reconhecimento, ser promovido. Mas que lugar você quer chegar? Se você não tem um destino para você, qualquer lugar serve. Então você tem que pensar, nós estamos já caminhando para os 6 últimos meses do ano. Como que eu quero terminar o ano? Se este é o ano do reino, eu quero sair das contas. Eu quero sair das dívidas. Eu quero trocar o carro. Eu quero comprar uma casa. Eu quero casar. Os encalhados, digam aleluia aí. É brincadeira. A lei se casa esse ano. Olha, o Jason ficou internado lá no hospital. Ficou quanto tempo lá, meu filho? 15. A Flávia ficou todos os dias com ele lá dentro, quase. Eu falei, esse é mulher para casar, cara. A gente já está vendo. É mês que vem? Não, eu só não vou casar mês que vem, porque ele está andando assim ainda. Está mancando. Mas sarou, meu filho, sarou, vai casar. Não vou falar de outras pessoas, aí teve gente aí que ficou de me apresentar namorado, né? Todo aguardando, viu? Ô, glória! Começa a profetizar. Lembra do anjo que movia as águas? Move as águas! Para de ficar com esse pessimismo, sabe? Com essa cara. Começa a ser tadinho, pobrezinho. Para de se arrastar. Para de ser vítima capaz. Sabe? Seja profético.
E se o irmão que você conhece não é profético, você vai ser profético na vida dele. Você vai ver o que vai acontecer nessa igreja. Você vai ver o que vai acontecer na sua vida. Você vai ver o que vai acontecer na vida das pessoas que você gosta, quer bem e ama. O profético abala o lugar. Profético fala daquilo que é criativo, fala de um poder criativo. Preste atenção, não é a gente. Nós estamos aqui há 10 anos, um pouquinho mais de 10 anos nesse prédio. Nunca atrasamos um aluguel. Honra e glória não é para mim. Eu aprendi o que é profético. Eu aprendi a crer contra a esperança. Uma vez chegando para a ceia, estava chovendo, o irmão foi me pegar de carro no guarda-chuva, com guarda-chuva, entrando na sala branca, ele falou assim: pastor, chovendo, não tem quase ninguém na igreja, hoje é dia de ceia, misericórdia, como é que vai fazer, pastor? Com oferta especial para pagar o aluguel. Eu falei: irmão, entra aqui. Aí ele entrou na sala, aí eu disse assim para ele: irmão, nunca mais deixe o diabo te usar. Ele falou: por quê, pastor? Eu falei: porque o diabo usou sua boca, assim como usou a boca de Pedro. Então Jesus disse: arreda-te, Satanás. Eu estou falando para você também: arreda-te, Satanás. Ele falou: não entendi, pastor. Eu falei: olha, eu estou chegando aqui e eu ando no profético. Para mim não importa se tem pouca gente ou muita gente, porque se Deus quiser usar uma pessoa, Ele vai usar. Se Deus quiser usar uma pessoa, Ele usa. E se não for naquele culto, vai ser no outro culto. Teve um mês que faltou 5 mil reais, estava faltando 5 mil reais para pagar o aluguel. Eu estava orando de madrugada. Aí mandei umas mensagens para os irmãos: estou orando por você. E eu mandei errado para uma pessoa. Eu tinha uma relação de negócios com ele. E a igreja. E ele fez um pix ou uma transferência de 5 mil reais. Aí eu liguei para ele, falei: ô querido, você deve ter feito o pix errado, eu estou te ligando para devolver. Ah, se fosse você não devolvia nunca, né? Estou ligando para te devolver. Ele falou: não, espírita. Ele falou: eu tenho um valor aqui para doar, e eu estava fazendo a minha prece, e você mandou que estava rezando por mim, e eu senti de fazer essa contribuição na sua comunidade. Falei: glória a Deus. Se não usa os crentes, usa o espírita, usa qualquer outro. Amém. Mas Ele cuida da sua obra, Ele cuida do que é seu. Se você for de Deus, Deus cuida de você, Ele te mantém de pé, Ele te prospera, Ele te promove, Ele te estabelece, Ele te abençoa. Isso é profético, amém? Agora, para encerrar, Atos 2, 17 e 18. Isso é profético. Nos últimos dias, diz Deus, derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Os seus filhos e suas filhas profetizarão. Os jovens terão visões. Os velhos terão sonhos. Sobre os meus servos e as minhas servas derramarei do meu espírito naqueles dias. E eles profetizarão.